Estamos muito felizes de estarmos juntos novamente. O que é que então foi preparado para todos nós? Teremos um discurso bíblico com o seguinte tema: a ressurreição, a vitória sobre a morte. O discurso irá nos ajudar a fortalecermos a nossa fé e esperança na maravilhosa promessa da ressurreição que Jeová Deus nos oferece. Este discurso irá responder às seguintes 3 perguntas importantes. A primeira: o que é a morte? A segunda: por que é que nós morremos? E a terceira: o que é que Jesus disse sobre a ressurreição? Enquanto o orador estiver a explicar a matéria, lendo textos bíblicos, por favor, se tiver a sua Bíblia, nós o incentivamos a acompanhar esses textos na sua Bíblia. A morte talvez seja a maior bênção de todas as bênçãos humanas. De fato, no mundo, a morte é retratada como nosso amigo, como uma passagem entre vários estágios da nossa existência. Mas a pergunta interessante seria: qual é o conceito do Criador da morte? Qual é o conceito da fonte de vida? Como é que ele encara a morte? A resposta dele nós encontramos na primeira carta aos Coríntios. Leamos juntos a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26. E vamos ver o que Deus diz acerca da morte. Aqui em 1 Coríntios 15, versículo 26, diz: como o último inimigo, a morte vai ser reduzida a nada. Então aqui a Bíblia descreve morte, Deus descreve a morte como nosso inimigo. E o inimigo é algo ou alguém que fica contra, oposto a uma outra pessoa. E é verdade, a morte é contrário à natureza de Deus, pois Deus não morre. E a morte está em oposição ao propósito de Deus por humanidade. Então, sendo assim, podemos nos perguntar: o que é a morte, afinal? Deus também responde a essa pergunta no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Leamos juntos. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Aqui, Deus nos dá uma definição muito simples quanto ao que é a morte. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, nós lemos: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem absolutamente nada. Portanto, fica claro, a morte é o contrário ou o oposto à vida. Agora, sendo assim, por que é que então nós, como seres humanos criados à imagem de Deus, por que é que nós morremos? A resposta a esta pergunta é muito interessante. Encontramos a resposta a essa pergunta no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos, capítulo 5 e versículo 12. Vejamos o que diz aqui sobre por que é que você e eu temos esta possibilidade de morrermos. Diz em Romanos 5,12: é por isso que, assim como por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo, e a morte por meio do pecado. E desse modo a morte espalhou-se por toda a humanidade, porque todos tinham pecado. Então aqui em versículo 12 identifica a causa com um só homem. Eu acredito que quase todos, se não todos nós, reconhecemos que este um só homem foi Adão. Por meio de Adão, o pecado entrou no mundo. Agora, interessantemente, no uso do termo pecado aqui, não está se referindo a um ato de desobediência. Não está referindo-se ao ato que Adão tomou lá no Jardim do Éden.
O termo pecado aqui vem como substantivo, porque descreve não um ato, mas uma condição. Uma condição ou uma deficiência moral. É para descrever o defeito hereditário que Adão introduziu no mundo. E quando fala aqui o mundo, quer dizer toda a humanidade. Adão introduziu em toda a humanidade uma deficiência moral e espiritual. Uma condição pecaminosa. Seria como se fosse um rato que entrou numa casa. Mas diz algo à frente aqui. E desse modo, a morte espalhou-se por toda a humanidade. Imagine, um rato entra numa casa. Só que, por ser fêmea, este rato grávido começa a reproduzir e multiplicar na sua casa. Foi assim com esta condição que entrou em toda a humanidade. Começou a reproduzir, se espalhar, com o seu desfecho, o seu final, sendo a morte. Mas por quê? Explica bem aqui no fim. Porque todos tinham pecado. Agora, digno de nota é que aqui, nesta parte final, o termo pecado não vem mais como substantivo. Vem mais como advérbio. Quer dizer, não está dizendo porque todos possuíam ou possuem o pecado, a condição, não. Está a afirmar que todos nós, devido à condição que nós herdamos, todos nós pecamos, todos nós cometemos pecados. Então, o ponto é que, sim, o pecado começou com Adão e o pecado resulta na morte. Mas cada um de nós temos que reconhecer que nós também somos os donos dos nossos próprios pecados, que resultam na nossa morte. Então, sendo assim, queremos saber o que vence o pecado. Simplesmente falando, o que vence o pecado é a morte. E por quê? Porque depois de morrer, alguém não pode pecar. Mas a pergunta mais intrigante é, o que então vence a morte? Bem, a cura para a morte é a ressurreição. É por isso que nós queremos desenvolver este tema, a ressurreição, a vitória sobre a morte. E para isto precisamos focar a nossa atenção no nosso Salvador, Jesus Cristo. Eu convido a todos a abrirem as suas Bíblias à segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Vejamos e analisemos juntos essas palavras fascinantes concernentes a Jesus Cristo. A segunda carta a Timóteo, capítulo 1 e versículo 10. Lemos o seguinte. Mas agora tornou-se claramente evidente pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele aboliu a morte e, por meio das boas novas, lançou luz sobre a vida e a incorrupção. Sim, Jesus lançou luz sobre a questão de vida e a questão de incorrupção. Mas isso quer dizer o quê? Bem, antes de Jesus, as coisas relacionadas com a vida e a ressurreição existiam, mas estavam obscuras, um pouco indistintas. Seria como quando nós acordamos de uma certa manhã a nevoeiro. É claro, nós conseguimos ver objetos e é provável que nós sabemos quais são esses objetos, mas a nossa visão desses objetos não é nítida. Só vai ficar nítida quando o sol se levantar e raiar e brilhar e queimar ou dissipar esse nevoeiro. Então, do mesmo modo, antes de Jesus,
o povo de Deus, os servos de Deus, acreditavam na ressurreição, alguns até testemunharam a ressurreição. Só que a compreensão deles não foi nítida, não foi bem clara e exata. E isto só ocorreu quando Jesus chegou e, por meio da pregação das boas novas que ele declarou, ele lançou luz, deixou muito claro. Vamos ilustrar com 2 exemplos. Jesus deixou claro algo espetacular, que haverá uma ressurreição celestial. Os servos de Deus, antes de Jesus, acreditavam na ressurreição, mas não tinham nenhuma noção de que pessoas humanas nascidas aqui na terra seriam, após a morte, levantadas para viverem como criaturas espirituais no céu. Jesus deixou isso claro. Embora, no livro profético de Daniel, capítulo 7, encontramos vários versículos que indicam isso, mas não ficou claro. Foi obscuro. Jesus lançou luz e tudo ficou claro. Agora, relativo a esta ressurreição celestial, Jesus também esclareceu que os que se beneficiariam de tal ressurreição seriam um grupo seletivo. Um grupo de 144 mil. Só. Isto descobrimos no Apocalipse. Embora, no livro Gênesis, o livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 18, houve um indício de que esta ressurreição celestial seria limitada. Mas quando Jesus chegou, ele lançou luz, deixou tudo claro. Mas se é assim, se somente um grupo seleto de 144 mil, segundo os ensinamentos de Jesus, receberá uma ressurreição celestial, que esperança existe pelos milhões, de fato bilhões de pessoas que já faleceram? Jesus não deixou estes fora. Ele lançou luz sobre estes também. E podemos ver nas suas palavras de João, capítulo 10, versículo 16. João, capítulo 10, versículo 16. E vamos prestar muita atenção às expressões que Jesus usa aqui. João 10, 16. E tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. A essas também tenho de trazer, e elas escutarão a minha voz, e irão tornar-se um só rebanho. Então aqui, Jesus diz, eu tenho outras ovelhas. Referindo-se aos que têm a perspectiva de receber uma ressurreição terrestre, para usufruir de vida eterna no paraíso aqui na terra. Mas interessantemente, ao falar sobre aquele primeiro grupo, ele diz, eu tenho, usando o presente. Por que ele falou no presente? Porque Jesus, naquele momento, estava ciente de que alguns desses que receberiam uma ressurreição terrestre no futuro já faleceram nos tempos passados. Os servos fiéis, como Noé, Abraão, Moisés, Sara, Abigail, Raabe. Então ele disse, eu já tenho essas outras ovelhas. Mas depois ele diz, essas também tenho de trazer. Com esta expressão, ele pula para o futuro. Um acontecimento futuro. Então, ele está agora se referindo-se aos nossos dias, aos nossos tempos indo para frente. Então, fica claro, pelos ensinamentos de Jesus, que a ressurreição, esta vitória sobre a morte, é muito abrangente. Mas ficamos com mais uma outra pergunta que queremos resolver. Até a ressurreição, que é celestial, que é terrestre, onde estariam essas pessoas falecidas?
neste mesmo livro de João, capítulo 5, versículo 28, encontramos a resposta. João, capítulo 5, versículo 28, entrando um pouco em 29. Nós lemos aqui: não fiquem admirados com isto, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a sua voz e sairão. Agora, neste termo todos, Jesus está abrangendo todos os que receberão uma ressurreição celestial e os que receberão uma ressurreição terrestre. Onde estão? Jesus deixa claro: todos os que estão nos túmulos memoriais. Agora, uma pergunta. Quando Jesus fala túmulos memoriais, será que está a falar das campas nos cemitérios? Não. Como é que sabemos que não? Porque nem cada pessoa que morreu durante a história foi enterrada numa campa no cemitério. Algumas pessoas foram consumidas por animais selvagens, tubarões. Outras pessoas morreram afogadas no mar. Não foram enterradas nas campas, no cemitério. Também, nem cada pessoa enterrada no cemitério receberá uma ressurreição. Então, quando Jesus fala aqui, todos os que estão nos túmulos memoriais, ele está falando mais especificamente a memória de Deus. Todos os que, podemos dizer, do modo figurado, que estão enterrados na memória de Deus, todos estes serão levantados. Agora, o livro que quase todos nós já estudamos, e talvez alguns estão estudando agora mesmo, o livro O que nos ensina a Bíblia, faz um comentário no capítulo 7, parágrafo 13, que nos faz pensar muito. Diz, no capítulo 7, parágrafo 13, em parte: Jeová guarda na memória tudo sobre as pessoas que ele vai ressuscitar. Esta declaração é muito profunda. Jeová guarda na memória tudo sobre as pessoas que ele vai ressuscitar. Tudo quer dizer o quê? Tudo. Cada coisa. Quer dizer, Jeová tem que guardar na sua memória cada coisa que uma pessoa já ouviu durante a sua vida. Tem que guardar na memória cada coisa que uma pessoa viu durante a sua vida. Tem que guardar na sua memória cada coisa que a pessoa sentiu na pele durante a sua vida. Cada coisa que a pessoa saboreou na boca, cada cheiro que a pessoa cheirou no nariz. Tem que guardar tudo na sua memória. Tem que guardar na sua memória todas as recordações daquela pessoa que faleceu. E até tem que guardar na sua memória todas as recordações que talvez até aquela pessoa se esqueceu. Para que no momento de ressuscitar aquela pessoa, ela seja a mesmíssima pessoa que vivia antes da morte. Só para ilustrar isso, numa experiência pessoal, uma vez eu estive no Salão do Reino preparando para um encontro, uma reunião com outros irmãos e irmãs, e de repente entrou uma irmã, e quando ela entrou no Salão do Reino, eu comecei a cheirar bolachas. E eu falei para a irmã, numa brincadeira, disse: a irmã trouxe bolachas para o nosso lanche hoje. E ela riu e disse: não, irmão, é o meu perfume. Perfume com cheiro, fragrância de bolacha? Sim, irmão. Ok, tudo bem, é a dona que sabe. Mas imagine o cenário. Digamos que por um motivo eu morro. E anos à frente, no novo mundo, eu for ressuscitado. E eu me avistar com essa irmã.
E ela me sauda. Ah, eu sou fulana. Eu disse, muito bom ver, irmã, tudo bem. E ela, julgando pelas minhas expressões faciais, diz, o irmão não lembra-se de mim, não. Honestamente, não. Depois ela começa a falar. O irmão lembra uma vez quando esteve conosco no Salão do Reino, eu entrei, o irmão disse quando eu entrei que cheirava bolacha e eu respondi que foi o meu perfume. Sim, irmã. Mas se Jeová não guardar na sua memória aquele momento e aquele cheiro, como é que poderíamos ter aquela conversa? Como é que a lembrança dela ia despertar uma recordação em mim? Não iria. É por isso que Jeová guarda na sua memória tudo ao nosso respeito. Caso morrermos, Ele possa nos ressuscitar fazendo um download de tudo que nós éramos, para que sejamos tudo que nós éramos antes da nossa morte. Então esta esperança da ressurreição realmente salienta o grande amor que Jeová tem por cada um de nós. O interesse, a atenção que Ele dá a cada um de nós. Mas uma pergunta. Será que esta ressurreição só vai beneficiar os que foram servos de Deus? Homens e mulheres, ou até adolescentes e crianças fiéis? Não. Jesus lançou luz sobre esta questão também. Vejamos como. Em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 43. Algumas das últimas palavras de Jesus como ser humano. Ele disse em Lucas 23, 43, em verdade, digo-te hoje, estarás comigo no paraíso. Com esta declaração, estarás comigo no paraíso, Jesus abriu amplamente a nossa compreensão da amplitude da ressurreição. A base desta declaração, o apóstolo Paulo podia mais tarde declarar em Atos capítulo 24, versículo 15, eu tenho esperança que haverá uma ressurreição tanto dos justos como dos injustos. De fato, se nós lermos na tradução do Novo Mundo, Atos capítulo 24, versículo 15, vamos encontrar uma referência marginal que vai nos trazer de volta a Lucas capítulo 23, versículo 43. Por quê? Porque aqui Jesus estava falando com quem? Estava falando com um criminoso, um bandido, condenado à morte, que nos últimos momentos se arrependeu e demonstrou uma medida de fé em Jesus. E ele diz, para esse bandido estarás comigo no paraíso. Assim, demonstrando que haverá uma ressurreição que também abrangeria tanto pessoas injustas aos olhos de Jeová. Então, resumindo tudo que nós consideramos, vimos que Jesus lançou luz sobre a vida por deixar bem claro o alcance da ressurreição, junto com o verdadeiro objetivo da ressurreição, a saber, vencer a morte por completo, por conceder a vida eterna. Sim, conforme nós estamos a ver na imagem, esta é uma esperança que nós aguardamos. E por meio de Jesus ganhamos esta esperança. Não simplesmente esperamos que isto vai acontecer. Antes disso, recebemos esta esperança. Foi semeada, foi depositada, foi colocada em nós por meio de Jeová e seu Filho Jesus. No entanto, quando nós pensamos naquela imagem, temos que também levar em conta uma declaração que vem na Sentinela de 2015,
o número 15 de agosto, na página 21, no parágrafo 9, que diz: no novo mundo, talvez haja situações em que precisaremos ter paciência. Por exemplo, pode ser que fiquemos sabendo de que pessoas estão muito alegres porque seus parentes e amigos foram ressuscitados. Mas nós mesmos, talvez tenhamos de esperar pela ressurreição de pessoas que amamos. Talvez não seria tão lógica imaginar que a ressurreição vai acontecer no mundo todo num único momento. De fato, a enciclopédia bíblica perspicaz das Escrituras, no volume 3, na página 439, explica que possivelmente, a ressurreição de todos os mortos poderia demorar por alguns séculos, centenas de anos. Pouco. Mas não importa a hora em que nós vamos receber o nosso ente querido. O que nós sabemos é que vamos nos alegrar nesta vitória sobre a morte. E como é que a ressurreição mostra-se ser uma vitória sobre a morte? Bem, primeiro, por meio da ressurreição, Jesus é capaz de desfazer todas as obras do diabo. Segundo, por meio da ressurreição, somos consolados caso lidarmos com uma doença crônica e terminal. E muitos dos nossos irmãos e amigos estão nesta situação. 3, por meio da ressurreição, somos consolados ao perdermos alguém amado na morte. E pensamos nos milhares e milhões de familiares que estão entristecidos por causa da morte de amigos e parentes durante esta época de coronavírus. 4, por meio da ressurreição, evitamos a atitude pessimista de viver apenas para o presente, porque nós reconhecemos aquilo que não vamos conseguir realizar, adquirir hoje, adquiriremos no novo mundo. Sim, que esperança, que experiência maravilhosa cada um terá de receber seus entes queridos falecidos de volta à vida. Que alegria cada um terá de conhecer familiares e parentes pela primeira vez, porque estes morreram antes de você nascer. Que perspectiva teremos todos nós de podermos traçar as nossas raízes, as nossas origens e confirmar uma verdade básica. Qual é esta verdade básica? Que somos todos uma única família, nascidos do mesmo pai e da mesma mãe, Noé e sua esposa. Então, em vista desta esperança maravilhosa que Jeová e Jesus nos oferecem, qual deve ser a nossa determinação? Vamos concluir com as palavras registradas na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58. Contudo, sejam dadas graças a Deus, pois Ele dá-nos a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e tenham sempre bastante para fazer na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho árduo para o Senhor não é em vão.